Boa noite, pessoal. Estamos aqui para começar a live. Boa noite a todos também. Estamos aqui, que alegria. Oi! Bem, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, hein? Bom estarmos juntos. Muito bom, pastor. Muito bom, Kátia. Bom termos aqui, podemos estar dividindo esse tempo junto com o pessoal que vai estar nos acompanhando aí também. Agora que o pessoal está entrando, né? Que nem eu falei para Keila, é a minha primeira live que eu estou fazendo até agora. Sério? A Keila já é mais macaca velha, né? E vocês ainda não precisam nem falar, né? Olha, a Mas gente teve opa, a pandemia, né? Eu sou muito tímido assim para falar no vídeo, essas coisas, né? Não gosto de gravar vídeo, mas não teve jeito. Aí na pandemia, eu fazia uma live a cada 15 dias, depois na pandemia, live, marcando, se comunicando com a igreja, e foi o canal que a gente descobriu aí, né? Ainda Descobriu. bem, né? O canal que tinha disponível, né? tá aí. E aí Foi o que nos começamos. aproximou, né, durante esse tempo, né? Oi? Foi o que nos aproximou das pessoas durante esse tempo, porque é um É, santo, um santo mesclando, né? recurso. A live, né? Aí a live, depois a questão do. A gente foi pegando outras plataformas, tem uma plataforma que a gente está usando agora, é StreamYard, que já transmite direto para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. E alguém comentou aí, tímido? O Euclides. Eu, né? Eu sou tímido sim, não parece que eu sou. Deixa. Pastor, Pastor e Kátia, é muito bom a gente poder estar dividindo com vocês a experiência que vocês têm muito maior do que a nossa com casais. A gente sabe que vocês trabalham com casais há muito tempo aí, tem um trabalho muito interessante daqueles grupos que vocês fazem, que é muito legal. Os cursos até... Foi quando que vocês estiveram aqui? 2 anos atrás, já. Atrás, exato. 2018. E foi muito Nossa, bom. com o papo, né? Passa rápido. Eu até achei que naquela época você tinha mais cabelo. Eu acho que eu tinha, viu? É que eu tinha barba, eu tirei a barba, então parece que tem menos Parece cabelo, né? mais careca ainda. Aí a barba agora tá voltando de novo, daqui a pouco volta. Bah, Inclusive, quando a gente falou com vocês um pouco antes, aqui em Floripa hoje nós tivemos o que dá para se dizer? Uma tipo de um tufão. tempestade, um tufão, um meio tornado, alguma coisa que acho que tem várias pessoas que gostariam de estar participando hoje, que devem estar sem internet, porque é um tal de cair árvore, cair poste. Tem vários bairros aqui perto que estão sem luz. Então, se por acaso a internet cair, a gente tenta de novo. E se nós aqui não conseguimos, outro casal vai chamar vocês. De acordo com o Guto, que está acompanhando aí, foi um ciclone. Ciclone. Lá de Rio do Sul ainda. Que coisa, hein? Ele tá morando lá em Rio do Sul agora, né? Guto. Nós temos como título dessa nossa live, tema, a dinâmica do casal em meio à pandemia, né? O que a gente tem visto é que essa fase de isolamento social teve um ajuntamento do casal. É o oposto que acabou fazendo com que a gente estreitasse mais os laços ainda. E é engraçado que a gente escuta casais falando que até se estranharam, que não se conheciam tanto, e acabaram se conhecendo mais e tendo a oportunidade de estar mais juntos. E com isso vieram os atritos, enfim. Quem brigava quase nada acabou brigando, quem brigava muito está quase se separando. Então, a gente quer trocar umas ideias aqui com vocês sobre o que vocês estão pensando, e provavelmente o que acontece em São Paulo não é diferente do que acontece aqui. Para quem não sabe, pastor Sidney é pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville. A Kátia, atrás de todo grande homem existe uma grande mulher, né, Kátia? Atrás não é do lado, né, pastor? Falei errado, né? É. Isso aí. E eu queria que vocês dividissem um pouco do que vocês estão observando durante esses dias aí, que já são, não são dias, né? Já são 3 meses, né? Aqui em Floripa, desde 17 de março que a gente começou o isolamento, né? E apesar de agora estar mais ou menos liberado o comércio e as coisas, continua com muita restrição, então não mudou
o estreitamento do casal, né? Então a gente queria que vocês falassem para a gente um pouco disso. Primeiro, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite e oportunidade da gente falar, né? É sempre bom estar com esse povo querido, povo que ganhou nosso coração aí. A pandemia, né, em termos, ela assim, ela afeta todas as áreas, né? Primeiro, ela pegou todo mundo de surpresa. E por pegar de surpresa, não tinha ninguém que tenha um script. Se der uma pandemia, como a gente faz? Não. A pandemia pegou de surpresa e as pessoas foram. Mas forte, é evidente, assim, aquilo que estava bom ficou evidente. As coisas que a família como ela estava, o casal como ele estava, ficou exposto. Então, se estava bem, ficou bem, percebeu que estava bem, ficou melhor. E aí foi mais fácil enfrentar as dificuldades. Se um casal estava com uma dificuldade, essa dificuldade também foi evidenciada. A família realmente ficou exposta. O casal, são muitas variáveis para um casal se ajustar nesse momento. E aí, diante dessa pressão, é a pressão financeira que o casal teve que enfrentar, porque ou perdeu o emprego, ou reduziu o salário, ou é a pressão do cuidado da família, é a pressão da incerteza do futuro, é a pressão dos filhos em casa, né? Quem tem filho pequeno, a dinâmica familiar. No nosso caso aqui, por exemplo, qualquer casal, de qualquer momento da vida, teve a São Paulo, veio ficar aqui para não ficar sozinho em casa. Aqui morando na faculdade, vem aula online, volta para casa. Então a gente brincou, a nossa casa virou um coworking, né? E nós... todos os espaços ocupados com pessoas trabalhando, o dia todo, né? E a gente também tendo que trabalhar, eu tenho que trabalhar, a igreja também. São áreas que foram extremamente afetadas, né? A igreja, a educação, né? Então, assim, uma vez que você está sob pressão, eu falo que toda dificuldade você tem dois lados, né? Você pode olhar um lado difícil, você pode... O lado difícil que a gente fala assim, bom, todo mundo vulnerável, e agora, o que a gente faz? Mesmo a gente que não estava com nenhum problema sério, né? A gente teve um dia que eu, por exemplo, dei uma estourada aqui em casa. Porque a minha família estava bem, eu chegava em casa e me sentia culpado por chegar numa casa arrumada, que tinha a mesa posta, a comida estava aqui, ao mesmo tempo que eu passava o dia ajudando quem não tinha comida, quem não tinha trabalho. Então eu falo assim, como é que eu vou chegar e comer em paz, tranquilo, se tem gente passando dificuldade? Então isso gerou um estresse aqui entre nós, daí tivemos que conversar, porque... Falei, olha, Kátia, eu fiquei indignado com a Kátia, vocês não estão sentindo a mesma dor que eu estou sentindo. Daí a gente teve que sentar e conversar. Então, uma situação difícil, o que você faz? Você pode aumentar a sua voz e romper, ou você pode sentar e resolver. E a opção que a gente teve aqui em casa nesse momento de pandemia sempre foi, nós vamos sentar e resolver, que não era diferente do que a gente tinha. Então, hoje, falando para um casal, não sei quem está ouvindo a gente, mas se você sofre de alguma pressão, ficou ruim, ficou difícil, o marido está impossível, não aguento mais a mulher, não a resolver é sentar e resolver. Fugir, embora, romper, você vai arrumar mais um problema. Porque o que a gente percebeu? Que, graças a Deus, quem tem família, quem tem casamento, quem tem marido, esposa, filhos, casa... consegue se recompor no meio dessa vulnerabilidade, está muito mais seguro, tem um lugar de descanso, tem um lugar de abraço, né? Quem que pode abraçar a gente hoje? Só a família, só o casal. Só quem está na sua casa, não é? A gente falou que não dá para terminar esse período e quem está com você em casa não aguentar mais você e não querer mais chegar perto de você, não é? Então, é o momento que a gente falou até de decisões drásticas, não é o momento agora. É um momento de muita calma, tranquilidade e conversa, né? Quando a chuva... Meu pai tinha um ditado assim, que quando a chuva está muito forte, você procura um barranco, encosta e espera ela passar, né? Então, meu casamento está em crise, na pandemia piorou. Então, põe o pé no chão, é o tempo de conversar, é o tempo de orar e não tomar nenhuma decisão nesse momento. Porque a crise vai passar, ela não vai passar assim, nunca mais vai voltar a ser o que era.
esquece que ninguém volta a ser o que era. A nossa vida de 17 de março acabou em 17 de março. Por um barranco, encosta, espera ela passar. Que agora, mas meu casamento está difícil, não é hora de tomar decisões drásticas. A gente falou assim, não toma decisões drásticas, por quê? Porque a pandemia não é que ela vai passar. Essa crise vai diminuir, virão outras. Crises fazem parte da nossa vida. Sim. Se a gente toma uma decisão de sair fora agora, você está aumentando o problema no meio do problema, né? Sim. Eu estou perguntando aqui, será que os casais que estão em crise neste momento já não tinham problemas não resolvidos? Com certeza. Sim. Sua vida, no momento de crise, ela se evidencia. Aquilo que é bom, você vai perceber que era bom mesmo. E aquilo que é ruim, é pior, é amplificado, né? A pandemia amplifica os problemas e expõe os problemas, porque a família fica junto. Sim. Só tinha um problema, mas eles saem para trabalhar e só se encontram de noite. Passa, é o fim de semana, e vai para a igreja. De repente, filho, marido e mulher na mesma casa o dia inteiro, o tempo todo. Nossa, sim. que doideira. Não é fácil. Aí a gente vai empurrando, né? Vai adiando de sentar e conversar e no final acaba não resolvendo, né? E o melhor caminho é resolver, né, Kátia? A conversa é o melhor, né? Uhum. E outra coisa que falou muito, se estão conversando e tal, e não estão conseguindo entrar numa solução, achar um caminho e tal, busca ajuda. Sim. A gente tem muito sobre isso. Busque amigos que vocês confiam, busque uma ajuda de alguém que você acha que tem condições de te auxiliar nesse momento. Não fique... Isso a gente fala tanto para casal quanto só para o marido ou só com a esposa. Sim. Não fique sozinho nessa. É muito mais difícil tentar reagir e sair. Né? Então, busque sempre ajuda. Sim. Uma máxima ali do Celebrando que a gente sempre fala, que aquilo que não é confessado não pode ser curado. Então, puxa, eu tenho um problema. Não, eu vou resolver. Você quer ver você cavar um buraco? Assim, eu tenho um problema. Não, mas eu vou resolver isso. Não conto para ninguém, eu sento em cima. Eu vou conseguir. Aí aquele problema vai corroendo você. Sempre assim, vai se metendo num buraco. Né? Então, quando a gente confessa um pecado, um problema, a gente admite uma dificuldade. É o primeiro ponto para sair da dificuldade. Não tá bom. Procure ajuda. Se não conseguir sentar para resolver, porque às vezes é isso mesmo, um casal não consegue sentar para conversar. Sim. Chama alguém de fora que você confia, né? Porque a família, o casamento, depois de Deus, é o nosso... Eu falo que a família é o abraço de Deus para nós aqui na Terra. Né? Não é nem a igreja, é a família. Né? Deus criou a família para a gente ser protegido. Sim. Mundo louco. Até porque o fato de você procurar alguém, às vezes ajuda que a pessoa enxerga o problema que você tem de fora, de um outro ângulo, e consegue te mostrar coisas que você sozinho não consegue. E acaba sendo bênção porque é uma pessoa neutra, né? Sim, você não está emocionalmente envolvido, né? Aí você tem questão de olhar. Nessa pandemia, a gente conversou com muitos casais, né, Kátia? Muitos casais. Às vezes eu conversando só com homem, a Kátia só com mulher. E a gente podendo... E às vezes, o simples fato da pessoa falar, ela já enxergava uma solução. Ela já... Falei e desabafei e entendi que eu... Né? Não precisou... eu tenho atendido bastante gente, o legal é ver isso, que as pessoas dizem assim, olha, a gente mudou, nossa família mudou, nosso casamento mudou, e junto, né? E uma coisa da pandemia nas famílias e nos casais é que a gente percebeu que as coisas simples têm muito valor. Fazer uma sopa, né? Nossa. Fazer uma sopa, dá para comer, né? Assistir um filme de Netflix. Sim. Ficar em casa. Eu falei com a Kátia assim, que uma das coisas boas que eu acho que nós, o casal e família, ganhamos nesse tempo, eu saí bastante no meio da pandemia, não tinha como, eu saía pelo menos uma vez por semana,
naquela época que estava tudo fechado mesmo, eu pelo menos eu ia um dia gravar na igreja, eu ia trabalhar lá no final de semana, sexta e sábado, ajudando as cestas e o restaurante, bastante. Mas a gente ficou muito em casa, né? Então eu disse, eu não quero perder esse negócio de chegar cedo em casa, de conviver, de fazer uma comida, de dormir mais cedo, de Sim, ficar à noite batendo papo. Poxa vida, mas isso é simples. sim. Podia ter feito isso antes da pandemia, né? Falei, tem coisas tão simples que a gente dá tanto valor, né, para Uhum. nossa família, não é? Porque era sempre uma correria e chega e já está cansado e já, ou vai esticar mais o trabalho e tal. Então eu falei, tem coisas boas que a gente pode tirar desse tempo. E eu estou Uhum. vendo com as famílias que a gente tem conversado essa reinvenção, né, de tanto no relacionamento do casal quanto no relacionamento do casal com os filhos. Uhum. O casal, marido e Conhecer mulher, isso, e o pai e a mãe, né? Porque o pai, casal tem dois. exatamente, como casal e como pais. Então essa Sim, coisa de conhecer realmente os filhos, né? Porque na correria, às vezes o filho ou fica muito mais com a mãe do que com o pai, enfim, por questão de trabalho e mil coisas. Então, sim. tempo que a gente tem visto de famílias que estão se reestruturando e fazendo coisa junto ali com os Aham. filhos. Então, você imagina como vai marcar isso? As Sim, memórias que as crianças vão, né, terão. Não só sim, crianças, eu vejo aqui em casa, as filhas adultas, né, como elas estão valorizando esse tempo também aqui de estar. sim. Coisa simples. E- Assim. Falo, mãe, domingo Sim, fazer almoço sozinha, a gente aqui e tal. Agora não, vai todo mundo para a cozinha, porque é todo mundo. A refeição é feita todos os dias, não tem mais sair para um restaurante. sim. É isso. Então vamos ajudar, cada um ajudando numa função, enfim. Né? Uma maneira. E eu também aqui de estar junto e tal, e de dividir as funções para não pesar para ninguém. Fazer coisa junto ajuda muito a gente a criar, porque o ficar junto é uma decisão. Agora, quanto mais você fica junto, mais junto você quer ficar. Quanto mais afastado você fica, mais afastado você quer ficar. Né? Depende Uhum. do que você se alimenta. Então, assim, a gente no começo da pandemia, a gente ficou um mês e pouco, até a moça que ajuda a gente aqui vinha. A gente tem uma moça que vem 2 vezes por semana. Então, ninguém entra em casa porque não tinha ônibus, aquela coisa, aquela neuro. A gente ficou mais neurótico no começo, né? Sim. Então, nós combinamos o seguinte: sábado é o dia da faxina. Nossa, quanto tempo a gente não fazia uma faxina a família junto Essa casa acho que não teve. dessa casa, eu e você, mas Mas com com elas. elas não. Então, assim, eu e o fulano vamos lá para fora. A Kátia, que não sei, vai limpar aqui dentro. Ó, então, é a manhã da faxina. Colocava aquela música, nossa casa é grande, né? Aquela Sim. música, tomava um café, música e vamos. Olha, a gente destreinado, né? A faxina acabava 2, 3 da tarde. Se não fosse a pandemia, não teriam feito isso nunca. Não, não, Nada. coisas. Então, assim, puxa, oramos juntos. Eu lembro de um café que você fez, aquilo foi legal, que você colocou os versículos. Foi, preparei estava aqui em casa, as meninas, e chegaram, estavam os namorados, enfim, marido. E daí eu falei, olha, todo mundo aqui vem para um café da manhã e a gente tem culto no domingo também, né? Então, que culto a gente vai assistir juntos? Porque eu já assisti todos, enfim, e vamos escolher um culto. Daí preparei uma mesa de café, um versículo, coloquei em cada Foi no prato. sábado até que você fez isso. Esse foi sábado, E daí falei, olha, lê esse versículo. Eram os versículos Cada que lugar mais na mesa tinham, tinha um versículo. e eram os versículos que tinham mais falado comigo aquela semana. Falei, então agora vocês vão ler isso daí. Você falou com você alguma coisa? Foi muito gostoso. Porque daí Legal. uma conversa, né? Sim. Um agradecimento ou de um pedido e tal. Então foi uma roda assim de um momento de conversa, de um café que Uhum. Virou um celebrando. virou Sim. celebrando, Mas é bom. então a gente foi inventando, né, criatividade e momentos assim. Foi muito, Sim. muito bom. Eu acho que tem uma outra coisa que ajuda muito a passar ainda por esse tempo, que o tempo não acabou, né? Ainda está, como você disse, está muito instável. Aqui também, aqui falou que para abrir, a gente não está abrindo tudo. A igreja, Sim. só pretendemos voltar lá para agosto, né? E não é agosto de Deus, não, mas a hora que
realmente Liberar tiver realmente, segurança, né? Não dá para Claro. você, não dá para você colocar a situação, a vida das pessoas. Mas uma coisa que ajuda muito é enxergar o que é bom e agradecer o que é bom. Uhum. Ah, mas o meu salário cortou. Mas, pô, você não pegou a doença, você está vivo. É. Você está vivo, você trabalha, recupera. Ah, mas eu não consigo. E às vezes as pessoas estão reclamando por uma bobagem. Ah, eu não vou poder viajar esse ano. Ah. Puxa, você pode viajar, mas você está vivo. Né? Uhum. Ah, não tô indo, não tem mais shopping. Que bom que você tem shopping. Guarda o cartão, não compra pela internet. Economiza. Precisa, né? Ai, mas cortaram meu... Tudo bem, mas você não está precisando. Uhum. Então, começa a agradecer. E eu acho que no pós-pandemia, uma coisa que a gente falou já de fazer, você fez isso umas 2 semanas atrás, é o desapego. Você pegou coisa, você fez limpeza na casa. A gente percebeu que a gente pode viver com muito menos. Muito menos, exatamente. Se você olhar em tempos de pandemia, quantas peças de roupa você usou e quantas peças você nem tocou no guarda-roupa. Então, assim, Sim. pô, vamos ver uma coisa simples, o que mais que eu posso doar? E não Aham. precisa comprar, né? Sim. Então, A, me- pode falar, desculpa. a mesma pantufa todo dia, né? A mesma Só pantufa, moletom e literalmente. pantufa. Ah, o antídoto para mim, para essa crise da pandemia que atinge a família, é a generosidade. A gente ouviu isso logo no começo, Logo né? no começo, Logo no né? começo. E ontem eu Uhum. vi uma família que a gente encontrou ontem, foi bem legal, um casal com uma menina de 8 anos, e essa menininha ouviu os pais falando que a igreja estava arrecadando cesta básica e tal. Uhum. Aí um dia ela chegou pro pai e falou assim, olha, eu quero doar uma cesta básica para a igreja. Uma menina de 8 anos. Metade da mesada dela, ela Ah, ganha 100 que por legal. mês, ela R$ 60. Ela deu mais da metade da mesada dela para uma cesta Olha, básica. De um que dia legal. ela estava agora comprar alguma Aham. coisa. Ela queria um sim. ring light É. para fazer Os vídeos. para fazer os vídeos. Uma menina de 8 anos. E ela Ó, doou para uma cesta básica. Então, assim, puxa, como é que eu posso ser mais generoso? Como é que eu posso posso engajar minha família? Isso uhum. fortalece a família, isso fortalece a sua Uhum. espiritualidade. E Então, uma coisa da cidade que a gente aprendeu muito aqui, eu falo assim, eu aprendi muito, que às vezes a pessoa fala, você é generoso, poxa, eu não tenho dinheiro para fulano e tal. Mas a generosidade não é só questão de você dar dinheiro, uma cesta, Aham. Seu o tempo. que for. Uhum. Mas a questão assim, de você dar o seu ouvido, né? Eu falei sempre que há 7 anos eu não Aham. conhecia ainda. Mas como eu fiquei em casa muito, então você sai para colocar pelo menos o lixo na mente com os vizinhos. Então, sábado eu fazia um bolo, levava para um, outro dia levava para o outro e tal. Então, isso daí foi uma coisa bem gostosa, assim. Os vizinhos começaram até a... Puxa, Aham. você e tal. Foi bem legal. Essa parte também que a gente fez e ajudou bastante. Sim, teve gente que conviveu anos com vizinhos e não sabia o nome, quer dizer, não chegou a conviver, né? Conhecer os vizinhos no meio da pandemia, né? E isso foi muito legal. Aí também deve ter acontecido, mas aqui teve muito essa coisa dos condomínios, todo mundo sair na janela para cantar, para não sei o quê e tal. Então, assim, a gente viu como Deus usou coisas tão inusitadas para que o amor dele fosse espalhado. E é aquilo que tu falou, a generosidade e a demonstração do amor de Deus se deu em muitas coisas muito mais simples do que a gente imagina, né? Muito mais fáceis de fazer, não necessariamente tirar dinheiro do bolso. generosidade gera generosidade, né? Aham. Amor gera amor, conversa gera conversa. Então tem essa questão do Uhum. casal, tem a questão dos pais, tem a questão da gente como comunidade. Mas tem um outro aspecto também dessa pandemia no casamento, que é a educação dos filhos. Né? Mudou muito. Por quê? Você Oh. prepara o seu filho de manhã, manda para a escola e volta. De repente, você tem que ficar com seus filhos em casa. A mãe virou professora. A mãe virou professora. E aí tem as mais diferentes reações, cada um vai reagir de um jeito. Mas tem pai que
assim, eu lembro de um comentário, uma mulher, nossa, eu vou ter que tomar, vou me suicidar porque eu tenho que ficar com os meus filhos em casa. Você não fala isso, né? Porque olha o privilégio, você pode olhar disso. E agora, e gente brigando com a escola, porque a escola também não tem resposta. Sim. Como Não estava preparada. não estava preparada? Ah, para você ter uma ideia, na educação, o que está acontecendo com a educação agora, e a Kátia dessa área, ela pode falar mais, é como se tivesse cipado 8 anos. O que ia acontecer daqui a 8 anos, de repente teve que acontecer. Porque a educação já estava indo para uma EAD, para um caminho online, sala de aula reversa, tem um monte de coisa aí, né? Sala de aula invertida, educação reversa. De repente, isso virou uma impositivo, é assim. Né? Não tem escolha. Então, não tem escolha. O casal, o pai e a mãe, pode entrar no desespero e começar a falar até bobagem, mas ele pode imaginar o seguinte, bom, que oportunidade eu tenho de educar os meus filhos agora, porque o melhor professor que o seu filho pode ter é você. E a melhor escola que ele pode estudar é sua casa. A grana que você paga na escola para ele não é mais importante do que o exemplo que você dá para ele. Né? É algo que eu percebi é que nossos pais, a gente sempre falava na questão da educação dos nossos filhos que a gente não tinha tempo. Agora chegou a pandemia, a gente tem todo o tempo do mundo e a gente não sabe muitas vezes como educar os nossos filhos. Sabe, não sabe ter o tempo de qualidade, porque a gente de repente só tinha aquele hábito de ter 1, 2, 3 horas por dia, 4 horas por dia com o filho. Daí você está tendo 15 horas por dia com ele. Daí eu vejo, a gente vê algumas pessoas entrando em crise com isso também. Então, é uma tenda perder a oportunidade de ficar com os filhos, né? Ficar com os filhos é uma grande oportunidade, né? Dar, educar e criar esse momento aí com a família, né? Então, é a educação, é o trabalho do casal, não adianta, mexeu na família, mexeu profissionalmente. É melhor se desligar. Senão é uma a Kátia tentou acionar aqui para a gente ir para outro caminho também, é que sobrecarrega. O aspecto profissional, às vezes perdeu o emprego, sobrecarregado no trabalho, né? Tem gente que está sobrecarregado. E a gente aqui em casa ficou, né? Porque como pastor, a igreja, o que vamos fazer, descobrir caminhos. A Kátia também super pressionada com a educação, com sala de aula. E a gente com a casa lotada de gente, que eram os próprios filhos, né? Porque no começo parecia férias, né? Sim. Trabalho online, mais adaptado. Uma live, 2 por semana e tal. De repente, aquilo virou uma bola de neve. Então, todo mundo tem que se adequar, trabalhando muito mais do que a gente trabalha, porque era tudo novo. Então, aprender, reaprender um monte de coisa, né? Daí ficou todo mundo atolado realmente, até entrar na dinâmica de você entender o que cada um vai respeitar, o tempo de cada um, os limites de cada um ali, em cada tempo. A gente teve vários ajustes aí nesse tempo, né? Sim. Até eu lembro de um dia reaprender, né? A Kátia não percebeu que, por causa do trabalho, então trabalho e casa, levantava cedo, tinha uma rotina, tem que arrumar, porque vai chegar o neto, tem que limpar a casa, e aquilo, e de repente ela estava numa aceleração, que eu sou acelerado, eu escrevi para ela, eu nem falei. Não tinha nem condição de falar. Eu saí para fui fazer mercado naquele dia e falei assim, você não percebeu como você está acelerado, eu acho que você está alterada. Presta atenção no teu jeito, como você está falando. Alterada. Tá alterada. Só que eu escrevi o WhatsApp para ela. Se eu falasse, não ia dar certo. Aí escrevi e fui pro mercado, fui pra feira, eu que fazia as compras, né? Aí quando eu voltei, ela assim, nossa, foi bom você me escrever, porque eu não estava percebendo como eu estava. E eu vou desacelerar. Eu vou me desequilibrou, né? Como é que a gente fala? Desregulou. Completamente. Ficou completamente desregulada. Né? Eu falei que cada um teve um surto aqui, ainda bem que foi em dias separados. Ufa! Não foram todos juntos, né? Mas você entra, eu não estava percebendo muito nas minhas costas.
por que que eu preciso carregar tudo isso? Não, a gente Mas vai estava na sua dividir. sorte, você colocou, Porque eu né? coloquei mesmo, fui assumindo algumas coisas, né? Falei, não, minhas filhas são adultas, cada uma vai fazer uma parte assim, e vamos aliviar, porque a gente ainda não sabe quanto tempo a Claro. gente vai ficar assim. Foi assim, a Aham. melhor coisa para todo mundo, para todo mundo. Então, Sim. daí a gente consegue caminhar mais um pouco, né? Porque Então, acho que é importante esse encorajamento mútuo profissionalmente, né? Se um está mais desanimado, o outro fica animado. Se um Uhum. perdeu o salário, o outro compartilha Uhum. mais. Se, Uhum. porque é junto, né? A única maneira da gente vencer essa história é junto. Então, eu Uhum. quero encorajar os casais, né? Não é a hora de pensar em separação. Se você tem 10 problemas, você se separou, você vai ter 11, Uhum. né? Agora, se você está junto, 10 passa a ser 8, passa a ser 7, e a vida volta a ser mais leve. E uma coisa muito importante que eu quero ressaltar também, Keila, é a questão assim, que às vezes a pessoa está com um problema e ela se sente inadequada. Uhum. Ah, eu tenho um problema, mas eu não podia ter um problema. Olha, puxa, admite, não tem problema nenhum ter problema. Todo mundo Aham. tem, Uhum. né? Todo mundo passa por isso, todo mundo fica com raiva, Sim. todo mundo estressa. Nós estamos contando aqui coisa. Pô, tivemos nosso dia de fúria. Todo mundo teve seu dia mal aqui, né? Sim. Ainda bem que a gente teve, porque a gente é humano, né? Aham. Eu tive nessa pandemia, começou em março, super bem em março, inacreditavelmente. Não aconteceu, eu não fiquei mal nem um dia de março. Levantava a trator e ia embora. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Março, abril, mês de maio, que venceu o quê? Uns dias eu, afundei, né? Eu falei, nossa, agora não Ó. tem jeito, não dá, não quero mais, não dá para lutar. Aí, como se eu tivesse realmente deprimido, fiquei uns 2, 3 Uhum. dias na baixa, assim. Aí, óbvio, você vai Olha. orar, você vai conversar, Uhum. você vai falar sobre isso, né? A Kátia viu que eu fiquei quieto, eu fui pro quarto, passando o dia, né? Aí a gente volta e fala assim, ufa, ó, isso faz parte, como é que eu agora retomo? Uhum. Às vezes a gente se sente inadequado por não estar se sentindo bem. Então eu quero encorajar as Como se a pessoas. gente não tivesse direito de ficar ruim, né? Isso, uhum. você não precisa estar bem todos os dias. Uhum. Você pode se dar o direito de... É legítimo, né? Os sentimentos, é legítimo ficar triste, é legítimo Uhum. a gente não poder fazer o que... Ficar indignado com coisas que a gente não concordou. Beleza, Uhum. depois você traz, realinha o coração, submete suas vontades a Deus e volta que dá tudo certo, né? Sim. O pastor E Sérgio até eu está vejo, o Sérgio, né, ele está dizendo, é bom uma ver. coisa que eu É bom também, vejo, Sérgio. Um beijo para você e para sua esposa. É que eles estão lá em Garopaba e ficaram sem internet, o a Sérgio. internet deve estar ruim lá. Daí eles pediram para avisá-lo. Uma coisa que eu vejo que a gente tem sempre que pensar que a gente aprende constantemente, a gente nunca para de aprender. O casamento, ele começa, ele só termina quando Jesus voltar e se a gente ainda estiver vivo, mas eu vejo que é constantemente aprender a conversar melhor, aprender a se expor, aprender a como falar, em que hora falar, até porque no meio da pandemia não é só uma coisa que aparece, como tu falou, né? Às vezes é o emprego, às vezes é uma conta que venceu, às vezes é você ter que ligar para alguém e dizer assim, olha, empurra um pouquinho mais para frente a minha conta que eu não tenho condições de pagar. Às vezes é um filho que tem um problema, é várias coisas que se juntam, não é só o problema relacionado ao casamento, os problemas que estão em volta que afetam o casamento, né? Então, aquilo que tu falou, né? Se não consegue resolver sozinho, procurar ajuda, é que é muito importante. O problema é você vencer o orgulho de procurar uma ajuda, né? Que às vezes fala assim, não, eu não vou procurar, não, a gente consegue resolver sozinho, não, vamos tentar. E quando às vezes vê tarde demais, então o vencer essa barreira, né? De não, eu vou procurar ajuda, porque não sou só eu que tenho problemas, vários têm, olhar e ver que tem problemas muito maiores do que os seus, então
Às vezes o que o inimigo quer é dizer assim, não, fica na tua, tu consegue resolver. Para que os outros vão saber, né? Tipo, claro que você vai escolher com quem você vai conversar, né? Mas eu digo, o vencer o orgulho de procurar ajuda não é uma coisa muito fácil, né? Tem uma outra coisa legal da gente pensar também nessa fase da pandemia, do casamento e da família, é a comunicação, né? Quando a gente fica muito junto, a gente percebeu isso, que a gente tinha que reconhecer as nossas filhas. Porque uma coisa é sua filha mora com você, você cria, ela é criança, ela é adolescente, você acompanha ela todo dia. Depois seus filhos ficam adultos todos os dias Sim. com você, tem que reconhecer os filhos. E aí a gente tem que dialogar melhor. E aí uma coisa importante são as nossas palavras, né? Como você fala, as palavras colocadas. A gente falou bastante aqui das nossas palavras, né? Tem um autor que ele fala que as nossas palavras são flores ou facas. E às vezes, sem perceber, a gente está só dando facada no outro com as palavras. Então a gente falou disso aqui em casa, né? Olha, não, vamos cuidar das palavras para a gente oferecer só flores. E teve um dia que eu disse assim, eu só quero oferecer flores com as minhas palavras, né? Porque sem perceber, você começa a oferecer faca. E faca... Esquecer também que as crianças estão sofrendo, a gente fala assim das filhas maiores, de reconhecer, mas as crianças, elas só estão brincando e tal. Não, é um momento que a gente precisa ficar atento. Então, aquele que tá muito ali com o irmão o tempo todo, às vezes o irmão domina muito, enfim, ficar atento a esses comportamentos. Uma psicóloga falou, olha, é hora de pintar, hora de mexer com argila, hora de mexer com massinha. Voltou? É hora da gente trabalhar bem de perto com essas cenas. Também para que elas possam colocar para fora os sentimentos dela, aquilo que elas estão sentindo. Porque mesmo os pequeninos, né, os mais adolescentes, ele vai falar mais. Os pequenos, às vezes, eles não sabem falar, não sabem expressar. Mas é bom a gente ficar a sentir bem esses... ver esses movimentos nas crianças. É importante. Sim. Ficar de olho em tudo, né? Ficar de olho. Falou da criança, né? Mexer com argila, por quê? Para ela poder pegar a raiva dela e botar para fora, né? Aí eu penso no adulto também. É importante o adulto fazer uma coisa manual, uma coisa que ele curte, para ele também extravasar, né? Vamos cozinhar, não é? Nossa cozinha virou uma cozinha no final de semana, né? Cozinha terapia. Porque agora, assim, acabou de uma bom. certa maneira a restrição, cada um podia voltar para sua casa. Mas o que está acontecendo? Vem todo mundo para cá na sexta-feira. Gente, olha, foi tão legal passar os finais de semana junto. Vamos passar os finais de semana juntos? A gente tem passado, né? Final de semana passada, a nossa cozinha parecia uma cozinha até prestar a Kátia fez o café, fez pão pro café. de restaurante. Então... Olha... O almoço, eu falei assim, vou preparar o almoço de domingo. Eu fiz umas massas. Terminou o almoço, aí entrou meu genro lá para fazer uma outra massa para o jantar. Aí terminou o jantar para fazer a sobremesa no domingo. E até eu vejo assim, observar coisas que os dois gostam, né? Tipo, às vezes, aqui em casa, meu marido gosta de cozinhar muito mais do que eu. Eu vou, às vezes, para a cozinha ajudar ele, sim, mas às vezes não. A Bruna gosta de jogar canastra, então às vezes a gente está se pegando jogando canastra, a família, coisa que talvez a gente não faria se não tivesse a pandemia. O que você pode fazer, né? O que você faz nas férias? Faz fora. Ao invés de ficar cada um num celular, vai sentar na mesa e jogar canastra, né? Vai para a cozinha. A semana passada, uma outra coisa que eu queria ressaltar também, né? Que é importante a gente cuidar da família, cuidar do trabalho, cuidar da educação, cuidar dos filhos, mas é importante cuidar do casal. A gente percebeu, né, que a gente estava assim, no limite de... É legal você ficar com o neto, com o filho, mas assim, já deu. A gente precisa de um tempo a gente, sem agenda,
que a gente levanta a hora que a gente quiser levantar, que a gente come o que a gente quiser comer, sem dar satisfação para ninguém. O casal, a Kátia e o Sidney. Não era o pai, nem a mãe, nem a avó, nem o vô. Era o casal. Então, eu queria incentivar, né, os casais a se verem como casais. Não é o Marcos e a Keila, pais da Bruna. Não, é o Marcos, marido da Keila, a Keila, esposa do Marcos. Realmente dar um tempinho achar um espaço nessa pandemia. Sozinho em casa, às vezes ficar mais tempo junto. Cada um vai ter o seu. Mas cultivar essa relação casal, homem e mulher, para não prejudicar a família, para não enfraquecer a família, né? É isso. A gente costuma fazer as pessoas, talvez nem todo mundo que está assistindo a gente deixa no IGTV depois no Instagram da igreja, e para quem não conseguiu acompanhar hoje, conseguir acompanhar depois, e para conhecer vocês um pouquinho melhor, a gente costuma fazer meio que uma brincadeira no final da live, que a gente começa a frase e vocês completam, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor de vocês e o que vocês pensam a respeito de algumas coisas. Então, vou começar com a Kátia. Olha aí. Kátia, eu vou começar a frase e você completa. Então, casamento para mim é... Para sempre. Para sempre. Sidney, 2 coisas imprescindíveis para um relacionamento duradouro. Paciência e amor. Paciência e amor. Kátia, se você pudesse voltar no tempo, no seu relacionamento, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Pode ser que nada, né? E, o marido seria o mesmo, é óbvio. Eu Que bom. gostaria de ter casado com a mesma idade, mas com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade de hoje. Vocês têm quantos anos de casamento? Nós casamos com 18 e 19 anos. Então, hoje a gente tem 51 e 52. Você já pensou? É mais casado do que solteiro, né? 52 de idade, 32 de casamento. 32 de casamento. E eu tenho 51 e 32 de casamento. Né? E a gente A completa família de vocês, para quem não conhece, são 3 filhas. Marina, que agora tem 30, Raquel com 28 e Ana Laura com 20. E o netinho com 1 ano. A Marília é casada com o pai do Daniel. A gente tem o Daniel de 1 ano. A Raquel namora o Victor, que é um cara bem legal também. E a Ana namora o Tiago, que é irmão do Victor. Eu acho que eles estão até acompanhando a live aí, pelo que eu percebi. O Victor tá por aqui. Tá acompanhando, pegando as dicas do sogro e da sogra. 32 anos de casamento, né? Nesse momento, assim, que a gente veja a família se desenvolver, que a gente complete, que a gente não esmoreça e continue combatendo o bom combate, e que a gente termine cada fase da nossa vida, termine muito bem e comece a próxima fase muito bem. A nossa vida é feita de fases, né? Então, terminar uma, começar outra, terminar uma e começar outra. O importante não é como você termina, não é como você começa, mas é como você termina, né? Sim. Começar bem, terminar bem, avançando. E ver a família viva nessa história, o ministério vivo. E a gente... É ruim falar de legado, né? Mas eu acredito que nós ainda temos muitos anos pela frente, mas é bom deixar um legado, queria deixar um legado, que as pessoas fossem abençoadas por isso. Amém. Amém. Obrigadão mesmo, pastor Sidney e Kátia, por esse tempo aqui. Um prazer, viu, gente? A gente tem corrido bastante, mas isso é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. Podem contar conosco sempre. Sabe que o carinho é recíproco aqui, né? Tem, também. Tem que me segurar para não ir para Florianópolis. Estamos esperando, hein? Estão devendo visita pra gente. Estamos devendo a visita, mas a gente vai. Assim que voltar a voar de novo,
Não sei se vocês têm alguma consideração final para fazer antes da gente encerrar e orar para terminar. É só incentivar os casais mesmo assim. Família é um presente de Deus. Então, quando a gente ganha um presente, a gente cuida desse presente. Uhum. Estou cuidando dos presentes que vocês ganharam. Amem suas famílias, resolvam seus problemas e fica com a família, preserva a sua família, que esse é o melhor bem, o maior bem que você tem. Amém. Amém? Amém. Amém. Pastor Sidney, o senhor ora para a gente terminar. Kátia, muito obrigado por vocês terem dado do tempo de vocês. É sempre bom ouvir vocês compartilharem e dividirem as sugestões, as dicas e tantos conselhos bons. E com certeza muitos vão assistir essa live depois, porque realmente hoje a internet está complicado. Orem pela nossa cidade, porque hoje o bicho pegou aqui, foi uma ventania e muita coisa. A gente olha assim, o que está acontecendo, né? Os gafanhotos não vindo para cá, tudo bem, né? Então, pode ser que essa chuva foi para impedir. Graças a Deus a temperatura Provavelmente, vai cair, né? Tá bom? Vamos orar então. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui, por podermos falar sobre família, casais, casamento, refletirmos um pouco mais sobre os efeitos desse momento de pandemia que estamos vivendo e como a gente pode, na graça do Senhor, no temor do Senhor, avançar. Quero orar por cada família que está ouvindo essa live, participando, que o Senhor possa cuidar desses casais, cuidar dos filhos, das crianças. E, ó Deus, se tem alguém com uma dificuldade grande, que o Teu Espírito os encoraje a pedirem ajuda, a saírem do lugar onde estão, irem na direção de alguém que eles confiem e procurar ajuda. Continua abençoando a Keila, o Marcos, a família deles, abençoando a querida igreja ali na Primeira Igreja Batista de Florianópolis, cuidando desses irmãos, o pastor Sérgio, a Roseli, os irmãos que compõem a liderança da igreja. Deus, que o Senhor esteja com eles, orientando, renovando essa igreja diariamente. Que todas as ações que eles estão envolvendo possam ser bem-sucedidas, possam abençoar pessoas. Em meu nome. Oramos pela cidade de Florianópolis, que na tarde passou por esse furacão. Que o Senhor tenha, Deus, misericórdia, possa retomar os serviços e fortalece as instituições, autoridades, os serviços nessa cidade, protege o teu povo, tem misericórdia de nós brasileiros e do povo no mundo inteiro. Que a gente possa olhar e estar prontos para vivermos a eternidade com o Senhor. Pedimos isso, que nos dê uma noite boa de descanso e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço, Um beijo. abração, meus queridos. Até a próxima. Vamos aí nessa cozinha, hein? Abraço. Tchau. Vamos lá.